Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. Sétima impressão é Realizações Editora. Canal Le Conde. Sextas Moradas, capítulo 11. Será que não bastam todas estas graças que o esposo concede à alma para que a pombinha ou pequena mariposa fique satisfeita? Não penseis que eu tenha me esquecido dela e encontre seu pouso onde há de morrer? Certamente não. Antes, está muito pior. Embora já faça muitos anos que recebe estes favores, sempre geme e anda chorosa, porque cada um deles lhe traz uma dor ainda maior. O motivo é que, à medida que vai conhecendo mais e mais as grandezas de seu Deus e vê que está tão ausente e longe de saber usufruí-lo, sente que seus desejos crescem, porque o amor também cresce quanto mais ela descobre o quanto este grande Deus e Senhor merece ser amado. E ao longo destes anos, este desejo vem crescendo pouco a pouco, até chegar à grande pena de que falarei agora. Disse anos, porque foi o que aconteceu com a pessoa que venho mencionando aqui. Mas entendo que, para Deus, não se devem pôr limites, pois que num instante ele pode fazer uma alma chegar ao ponto mais sublime a que refiro aqui. Sua Majestade poderosa para tudo o que quiser fazer e desejoso de fazer muito por nós. Pois às vezes vêm ânsias, lágrimas e suspiros com os grandes impulsos de que tenho falado. E tudo isso parece procedente de nosso amor com grande sentimento. Mas tudo isso é nada em comparação com este outro, pois que este parece um fogo que está produzindo fumaça, que se pode suportar, ainda que com sofrimento. E quando esta alma fica assim, abrasando-se em si mesma, acontece muitas vezes por um pensamento muito breve ou por uma palavra que se ouve sobre a morte que tarda, vindo de outra parte, sem que se entenda de onde nem como, um golpe semelhante a uma seta de fogo. Não estou dizendo que seja uma seta, mas, seja o que for, vê-se claramente que não poderia vir de nossa natureza. Também não é um golpe, embora eu assim o chame. Ele fere mais agudamente, e não onde sentimos as dores aqui na terra, a meu ver, mas no mais fundo, no mais profundo e íntimo da alma, onde este raio, que passa repentino, reduz a pó tudo quanto encontra de terreno em nossa natureza, e no período que dura, é impossível nos lembrarmos de nós mesmos, porque num instante ele liga as faculdades, de modo a que elas não fiquem com nenhuma liberdade para nada,
a não ser para o que possa fazer aumentar esta dor. Não gostaria que isto parecesse exagero, porque na verdade vejo que ainda estou sendo breve, porque são coisas que não se pode definir. Trata-se de um arrebatamento dos sentidos e faculdades para tudo que não seja, como falei, ajudar a sentir esta aflição. Porque a inteligência está muito viva para compreender a razão de estar assim angustiada. Porque a alma anda ausente de Deus. E Sua Majestade ajuda com uma notícia tão viva de si mesmo naquele tempo que faz crescer a intensidade do sofrimento, a ponto de fazer quem o sente dar grandes gritos. Apesar de ser uma pessoa sofrida e acostumada a padecer grandes dores, ela não consegue fazer diferente, porque este sentimento não ocorre no corpo, como já falei, mas no interior da alma. Por isto, esta pessoa compreendeu o quanto os sentimentos da alma são mais intensos do que os do corpo, e concluiu que são desta espécie aqueles que se padecem no purgatório, e que o fato de não ter um corpo não impede a alma de padecer muito mais do que todos os que aqui, tendo corpo, padecem. Vi uma pessoa assim e pensei verdadeiramente que ela estava morrendo. E não era de se espantar, porque certamente é grande o perigo de morte. E assim, embora dure pouco, deixa o corpo muito desconjuntado. E naquela ocasião, os pulsos ficam tão fracos que é como se a alma já quisesse entregar-se a Deus. E não está longe disso, porque lhe falta o calor natural e está tão abrasada que, com um pouquinho mais, Deus teria satisfeito os seus desejos. Não porque sinta dores no corpo, nem pouco, nem muito, embora ele fique desconjuntado, como já falei, de maneira que ele fica nos 2 ou 3 dias seguintes sem forças sequer para escrever e com grandes dores. E ainda por cima, me parece que o corpo se sente com menos forças do que antes. O fato de não sentir nada na hora deve ser porque a intensidade do sentimento interior da alma é muito maior. Por isso nem se importa com o corpo. É como acontece aqui na Terra, quando sentimos uma dor muito aguda numa parte do corpo e, embora haja muitas outras dores, nós mal a sentimos. Isto eu experimentei muito bem. No caso, nem pouco, nem muito. E creio que não sentiria nem mesmo se a fizessem em pedaços. Direis que se trata de imperfeição. Por que aquela alma não se rende à vontade de Deus, se está tão conformada a ela? Antes, podia fazer isto, e assim ia passando a vida. Agora não. Porque sua razão anda de tal ordem que já não é senhora de si, e já não pode concentrar-se em outra coisa, a não ser na razão de seu sofrimento, pois está ausente de seu bem. E então, para que adquirir a vida? Sente uma solidão estranha, porque nenhuma criatura em toda a terra lhe faz companhia.
e nem creio que as do céu lhe fariam. E, a não ser aquele que ama, tudo a atormenta ainda mais. Sente-se como uma pessoa suspensa, que não encontra assento na terra, nem pode subir ao céu, abrasada por esta sede, e não consegue chegar até a água. E não é uma sede como a que se possa sentir, mas já em tão extremo que nada a pode saciar. E ela nem quer que a saciem, se não for com a água de que Nosso Senhor falou à samaritana. E essa ninguém lhe dá. Oh, valha-me Deus, como angustiais aqueles que vos amam. Mas tudo é pouco diante do que lhes dais depois. É justo que o que vale muito custe muito. Ainda mais que, se é para purificar esta alma para que entre na sétima morada, assim como os que vão entrar no céu se purificam no purgatório, este sofrimento é tão pequeno como uma gota de água no mar. Sem falar que, mesmo com todo este tormento e aflição, não pode ser maior, acredito, do que todas as aflições que existem na terra. E esta pessoa havia passado por muitas, tanto corporais quanto espirituais. Mas tudo lhe parece nada nesta comparação. A alma sente que esta pena é de tão grande valor que compreende muito bem que não poderia merecê-la. E não se trata de um sentimento que encontre alívio em coisa alguma. E assim ela o sofre de muito boa vontade, e sofreria por toda a vida se Deus o quisesse, ainda que não fosse morrer de uma vez, mas estar sempre morrendo, porque verdadeiramente não é menos do que isso. Pois consideremos, irmãs, aqueles que se encontram no inferno, que não estão em conformidade com a vontade de Deus, nem com este contentamento ou este gosto que Deus coloca na alma, ou vendo este sofrimento como lhes trará algum benefício, veem apenas que padecem sempre mais e mais. E digo mais e mais em relação às penas acidentais, pois se o tormento da alma é muito mais rigoroso que os do corpo, e os que eles sofrem no inferno incomparavelmente maiores do que estes de que estamos falando, o que será destas almas desventuradas, sabendo-se que os sofrimentos serão para sempre e sem fim? E o que nós podemos fazer ou padecer nesta vida tão curta para nos livrarmos de tormentos tão terríveis e eternos? Eu vos digo que é impossível dar a entender, para quem não passou por isso, o quanto é sensível o sofrimento da alma e o quanto é diferente do sofrimento do corpo. E o próprio Senhor quer que entendamos isso, para que conheçamos melhor o muitíssimo que lhe devemos por haver nos trazido a um estado em que, por sua misericórdia, temos a esperança de que Ele há de nos livrar e perdoar nossos pecados. Pois, voltando àquilo de que falávamos, que deixamos a alma em grande sofrimento, esta intensidade dura pouco e será, quando muito, de 3 ou 4 horas, a meu ver, porque se durasse muito, a não ser por um milagre e fraqueza humana natural, não conseguiria suportar.
Com a pessoa em questão, aconteceu de não durar mais de um quarto de hora e ela ficar desfeita em pedaços. É verdade que dessa vez ela perdeu inteiramente os sentidos, de tão forte que veio, estando ela em conversação no último dia da Páscoa de Ressurreição, e tendo estado durante toda a Páscoa em tamanha secura que quase não percebia que era Páscoa. E tudo isso só de ouvir uma palavra sobre a duração excessiva da vida. Pois quem pensa que consegue resistir seria como alguém que estivesse dentro de uma fogueira e quisesse tirar o calor do fogo para impedir que a chama a queimasse. Não é o tipo de sentimento que se possa dissimular, sem que as demais pessoas ali presentes compreendam o grande perigo em que se encontra, ainda que de seu interior não possam ser testemunhas. É verdade que estas lhe servem de companhia, como se fossem sombras, e assim lhe parecem também todas as coisas da terra. E, para que possais ver que é possível, se alguma vez vos encontrardes nestas condições, que vossa fraqueza natural interfira. Acontece às vezes que, estando a alma como vistes, desejando morrer por sentir tão oprimida, que até parece já não faltar quase nada para que ela saia do corpo, eis então que ela se põe a tremer verdadeiramente e a desejar que o tormento se afrouxe, pelo temor de acabar morrendo. Bem se pode entender que este tremor provém da fraqueza natural, mas, por outro lado, suas ânsias não a abandonam. Nem ela encontra remédio que diminua sua dor até que o próprio Senhor venha tirá-la, o que é o mais frequente. E tudo se encerra com um grande arrebatamento ou alguma visão, em que o verdadeiro Consolador a consola e a fortalece, para que deseje viver o quanto for sua vontade. Esta é uma coisa penosa, mas a alma acaba ficando com enormes efeitos e perde o medo dos sofrimentos que lhe possam suceder, porque, em comparação com o sentimento tão penoso que esta alma sentiu, estes lhe parecem nada. E de tal maneira eles são proveitosos que ela gostaria de sofrê-los muitas vezes. Mas isso tampouco é possível de maneira alguma. Nem há meio que lhe permita tornar a senti-los até que o Senhor o queira, pois que não se pode resistir a eles, nem eliminá-los quando vêm. A alma sente um desprezo muito maior pelo mundo do que sentia antes, porque vê que nenhuma coisa dele pôde ser-lhe útil naquele momento, naquele tormento, e fica mais desapegada das criaturas, pois já percebe que só o Criador é quem pode consolar e saciar sua alma, e tem assim um maior temor e cuidado em não ofendê-lo, que assim como ele consola, também pode atormentar. Existem duas coisas, a meu ver, neste caminho espiritual, que são perigos de morte. Uma é esta angústia, que é verdadeiramente um perigo, e não pequeno. A outra é a felicidade e o deleite excessivos, em tão grande extremo que a alma verdadeiramente parece que desfalece, de maneira que lhe falta apenas um pouquinho para acabar de sair do corpo. E na verdade, sua dita não seria pequena. Aqui havereis de ver, irmãs, se tive razão ao dizer que é necessário ânimo
e que o Senhor terá razão, quando lhe pedirdes estas coisas, de vos dizer o que respondeu aos filhos de Zebedeu: se poderíeis beber o seu cálice. Creio, irmãs, que todas responderemos que sim, e com muita razão, porque Sua Majestade dá forças a quem acha que é necessário, e defende em tudo estas almas e responde por elas nas perseguições e intrigas, como fazia por Madalena, ainda que não seja por palavras, e sim por obras. E, finalmente, antes que morram, paga-lhes tudo junto, como agora vereis. Para sempre seja bendito, e que todas as criaturas o louvem. Amém.